amanhã, dia 2 de novembro, é celebrado o Dia de Finados, dia em que a Igreja Católica se dedica aos falecidos e suas almas. E para falar desse assunto importante, que é como lidar com o luto, com essa tristeza que a gente sente muitas vezes, nós recebemos hoje a psicóloga clínica Daniela. Muito prazer, muita alegria ter você aqui, Michele. Viu, Daniela? Eu que fico muito feliz pelo convite, principalmente para ajudar as pessoas em casa com esse tema tão delicado. Com certeza. E Daniela, muitas vezes a gente fala sobre o luto, né? Mas a gente não sabe muito bem como vivenciar. Mas antes de você explicar isso pra gente, eu queria saber o que é o luto, né? O que é esse sentimento que a gente carrega quando a gente perde alguém que amamos? Você sabe que essa palavra é uma palavra que a maioria ela quer evitar a qualquer custo, né? Quando a gente fala sobre o luto é um nome que a gente dá sobre um processo de sentimentos muito mistos e situações principalmente muito difíceis de se viver. Então, quando a gente fala fulano está vivendo um luto, é quase que implicitamente a gente está dizendo que ele está vivendo um processo muito difícil, que são muitas emoções, altos e baixos, que a gente caracteriza com esse nome para ficar mais fácil, talvez, de rotular. Certo. E muitas vezes, né, nós temos esse receio de falar do luto, né? Parece que quanto mais a gente fala, mais pesado fica a nossa vida, né? Mais triste nós ficamos. Por que nós evitamos falar? Você sabe que tudo aquilo que gera desconforto, a gente tende a fugir disso. A gente quer muito viver as partes boas. E o que eu acho muito importante, por isso, assim, agradeço mais uma vez de poder falar sobre isso, que é pra gente conseguir naturalizar de certa forma esse processo que é a única garantia que todos nós vamos viver em algum momento da nossa vida. Ninguém está ileso, mas é natural a gente evitar, a gente fugir disso, talvez entrar aí numa negação, não querer nem falar sobre o assunto. Sabe quando a gente está em casa conversando com algum familiar e bate na madeira, aquela questão assim, de não querer mesmo falar sobre isso, porque isso implica em algo muito doloroso. É natural, não que seja o normal, porque em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. E evitar falar faz com que a gente, de fato, não esteja tão preparado, se é que todo mundo está preparado para perder alguém, mas faz com que o processo seja ainda mais doloroso. Com certeza. E o luto tem fases, tem etapas? Como que funciona todo esse processo? Tem pessoas que sentem mais, pessoas que sentem menos, isso mesmo? Você sabe que eu costumo dizer até para os meus pacientes, porque principalmente que a gente vem de um período pós-pandêmico, né? E nessa pandemia, eu acredito que a gente viveu intensamente esse processo. Por isso que a gente tem quase que um gap de memória, do tipo, faz quanto tempo depois da pandemia? Porque parece que foi agora e já tem um bom tempo disso, mas que foi muito intenso, principalmente nesse processo de luto, né? Porque muita gente perdeu muitos familiares ali. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes que o luto, ele é um processo individual para cada pessoa, porque cada pessoa lida, sente e principalmente enfrenta de uma certa maneira. Existem aquelas pessoas que vão vivenciar aquilo e falam, olha, deixa eu viver tudo que eu tenho para viver. E aí, conforme o tempo vai passando, vai lidando com aquele processo, e existem aquelas outras pessoas que preferem assim, deixa eu lidar do meu jeitinho, ficar mais quietinha, ficar mais introspectiva. O luto, ele tem processos, ele tem as suas fases, que são 5 fases que a ciência, né, a psicologia, ela trouxe ali para poder identificar. Quando eu falo que o luto é um processo, essas 5 fases, elas são para a gente tentar identificar, do tipo, olha, acho que você está passando por um luto. É quase que uma identificação, uau, estou vivendo isso, porque o luto não é só por perdas de pessoas, mas às vezes perda de um emprego também, perda de um membro, né, do corpo. Essas fases, elas não caracterizam só pessoas. É claro que quando você perde alguém, é natural que você viva essas fases, que seria a raiva, não, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Mas, Michele, tem um processo que eu costumo dizer para os pacientes que o luto não é linear dessa forma. Você não vai viver cada processo da mesma maneira, tudo de uma maneira assim, sincronizada, até porque a vida não é assim. Sim. Então ela é uma montanha russa, em que muitas vezes, quando eu
recebo aquela notícia, sabe quando você sente assim, não é possível que isso seja verdade. Mesmo que você passe ali, você vai sentir que em algum momento parece que não aconteceu. Ou até mesmo de você ter apagões, e é aquela fase de você começar a tentar lidar com aquela nova realidade. Isso é um estado de negação, e não é que você não está aceitando, mas até que você faça uma cisão de existir e agora não existe mais, até internamente o nosso processo leva um tempinho. Então você vai e volta nesses processos o tempo todo. Tanto que depois você passa por esse processo de raiva. Quero dizer para as pessoas de casa que não é que você vai ter um ataque de histeria nem nada disso, você não vai ter explosões nem nada disso, mas o seu humor muda. Muitas vezes você fica um pouco mais intolerante com algumas coisas. Tem pessoas que querem falar algumas coisas para você, você se sente irritado ou irritada. Você perde um pouco mais a paciência, faz parte desse processo, porque nem sempre você está querendo ouvir algo. Eu sei que as pessoas têm boas intenções, mas nem sempre você está querendo ouvir. Ou até mesmo aquela irritabilidade de estar sentindo, de fato, o que está acontecendo. Pensa, negação mais algo do tipo, eu não quero falar sobre isso. Sim. Quando a gente perde, seja um esposo, um membro muito importante ali da família, você tem que lidar com questões burocráticas. Sim. Ali a gente pode ver nitidamente que existe um processo ali, muitas vezes, de irritação, que é essa parte da raiva do tipo, eu não queria ter que lidar com isso agora. Poxa vida, né? E, Daniela, esse tempo de vivenciar o luto, né? Tem um tempo saudável para vivenciar? Porque muitas pessoas, né, elas superam, entre aspas, de forma rápida, mas muitas sofrem por muito tempo. Michele, essa é uma excelente pergunta, porque assim, existe uma cobrança muito grande das pessoas, e quem já perdeu alguém em casa vai se identificar com isso, como se a gente tivesse um prazo para estar bem logo. E aí existem dois tipos de cobrança. Ou você fica bem logo, e existe, você precisa voltar a viver, você precisa voltar a sorrir. Ou tem aquela pessoa que volta a ver e fala, nossa, mas parece que você nem sentiu nada. Então é uma ambiguidade em que as pessoas se sentem muito pressionadas. E eu costumo dizer para os meus pacientes e para os meus seguidores que respeite o seu processo. Eu acredito que cada pessoa tem uma forma de lidar. Cada pessoa vai sentir de uma maneira. Existem pessoas que sentem intensamente no começo, realmente se permite viver aquela dor. Existem outras pessoas que entram naquele processo do tipo, não quero falar sobre isso agora, mas uma coisa é fato. A gente vai ter que lidar com o luto em algum momento da nossa vida. Sim. A gente não supera, a gente aprende a viver. Por quê? Quando você perde alguém, quando você vive esse luto, a sua vida não é mais a mesma. Você muda por dentro. Quando uma esposa perde o seu marido, a dinâmica familiar muda. Quando você perde o seu irmão, a dinâmica familiar muda, as responsabilidades. É como se a gente tivesse uma orquestra e de repente a gente precisasse reorganizar aquela orquestra, e existem sim muitos comportamentos que surgem ali de compensação, de tentar ali hiperproteger de certa maneira. O que eu digo é, respeite o seu tempo, mas não deixe de cuidar, não deixe de olhar para você, porque a gente precisa entender que o luto, você vai reaprender a viver a sua vida, entendendo que você vai ter momentos felizes, que também poderão ser uma partezinha tristes. Você tem que aprender a viver essa dualidade, porque a vida vai ser assim a partir de então. Porque foi uma pessoa muito querida e não tem como ignorar isso. Sim. Quando a gente aceita isso do tipo, eu vou viver momentos felizes e que ao mesmo tempo que vai ser feliz, vai ter uma pontinha ali triste, isso faz parte. Eu consigo navegar na vida com um pouquinho mais de leveza. É a graça da vida também, exato. Né? E como que a família, os nossos amigos podem nos ajudar, né, a passar por esse momento de dor, de saudade? Você sabe que a família, ela pode ser um ponto importantíssimo de apoio ou o contrário, a depender da forma como todo mundo lida. Mas eu acredito que quando você acolhe, apoia e respeita o tempo do outro, do tipo, tem pessoas que preferem falar sobre, respeita, só escuta. Outras pessoas não querem falar, não fica puxando, tá tudo bem.
talvez até perguntar para outra pessoa, falar, como que eu posso te ajudar? Como eu posso ser útil para você? Porque isso vale muito mais do que às vezes você tentar adivinhar e querer falar algo que muitas vezes aquela pessoa não está pronta para ouvir. E ela vai se sentir ainda mais irritada ou incomodada do que de fato acolhida. Então, talvez a melhor coisa seja, como eu posso te ajudar? Existe algo que eu possa fazer por você nesse momento? Seja a melhor pergunta que a gente possa fazer para aquela pessoa. Estar, né, disponível para aquela Exato, pessoa. porque só ela sabe a necessidade dela e a gente saber que, olha, eu não sei o que fazer muitas vezes, mas se você me disser, tô aqui. Às vezes algo prático, você pode me ajudar a me levar em tal lugar porque eu tô um pouco perdida, preciso resolver algo prático. É a melhor forma. Muito bem. Daniela, queria te agradecer por explicar tudo isso pra gente. Garanto que muitas pessoas de casa acolheram essas informações, né? Bom. E vão acalmar também o coração para vivenciar o dia de amanhã, que é um dia de muita saudade. Passe seus contatos pra gente, pro pessoal de casa seguir você no Instagram. Como que faz para te acompanhar também? Ah, sim. Eu sou muito ativa nas redes sociais, eu gosto muito de trazer esse tipo de ajuda. Então, se as pessoas quiserem me seguir, é @psidanimaurício. Estou lá todos os dias trazendo, entre em contato, até mesmo para trocar mensagens por DM, fazer perguntas, para que eu possa ser útil também por lá. Com certeza. Então, você aí de casa, fica a nossa dica. Muito obrigada Eu mais que uma vez. agradeço e força para nós. Com certeza.